Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 13 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje a gente vai falar sobre adolescência e puberdade. Mais especificamente sobre as transformações físicas, comportamentais e hormonais que ocorrem nesse período da puberdade. Nossos objetivos específicos de hoje: apontar as transformações físicas e hormonais que ocorrem durante o período da puberdade e relacionar as mudanças hormonais da puberdade com as alterações comportamentais do adolescente. Puberdade e adolescência ocorrem tudo numa mesma época, no mesmo período da vida da pessoa. E isso traz algumas mudanças que nem sempre são compreendidas por toda a sociedade. E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas superficialmente, sobre essas mudanças comportamentais hoje. Antes da gente começar com o nosso assunto sobre a adolescência, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno, tenham em mãos o penal e façam algumas anotações. Tem alguns pontos que são importantes vocês tomarem notas, depois vão facilitar os exercícios e vocês vão conseguir compreender o assunto com maior qualidade, tá certo? Então, vamos começar com a adolescência. Na adolescência, o corpo e a forma de pensar passam por intensas mudanças, transformando meninos e meninas gradualmente em adultos. A função da adolescência é transformar a criança em um adulto. É um meio de passagem ali de um estágio da vida para outro. Seu início e fim podem variar. Então, nem todos vão entrar na adolescência ao mesmo tempo e nem todos sairão da adolescência ao mesmo tempo. O período que geralmente ocorre o início e o fim da adolescência é entre os 12 e 19 anos. Mas, novamente, nem sempre é esse o período que todos os adolescentes vão entrar na adolescência, que todas as crianças vão entrar na adolescência ou que vão sair da adolescência, certo? Isso pode variar. Em geral, o início da adolescência coincide com a puberdade, que é o amadurecimento dos órgãos sexuais. O significado de puberdade, amadurecimento dos órgãos sexuais. Ou seja, tanto o menino quanto a menina, quando entram na puberdade, já podem ser papais ou mamães. Não é a idade para elas ou para eles, mas os órgãos sexuais já estão maduros o suficientes para eles procriarem. Em geral, entre 10 e 12 anos para as meninas e entre 12 e 14 anos para os meninos. As meninas tendem a amadurecer, entrar na puberdade mais cedo do que os meninos. Primeira menstruação ali, 10 anos, alguns casos até antes, 8 anos de idade, mas são poucos os casos com essa idade. Geral, dos 10 aos 12, certo? E os meninos, dos 12 aos 14 anos, as mudanças no corpo começam. Quais são essas mudanças físicas que vão acontecer tanto no corpo dos meninos quanto das meninas? Na adolescência podem se tornar uma fase difícil, justamente por essas mudanças. Os meninos e as meninas passam por esse tirão de crescimento. Às vezes você fica atrapalhado nessa época. É um período que você vai pegar um copo na pia e você acaba batendo no copo e derrubando. Ou você vai tirar o prato da mesa depois do almoço e você também derruba. Isso acontece naturalmente, faz parte do ser humano na adolescência, justamente por conta do estirão de crescimento. O teu corpo está crescendo numa proporção muito maior do que dos anos anteriores. Isso faz com que a tua coordenação fique um pouco desengonçada. Você não tem noção de que o teu braço cresceu tanto que você já consegue alcançar aquele copo sem precisar esticar mais, por exemplo. Então, você acaba derrubando esse copo. Isso acontece justamente por conta do estirão de crescimento. Tanto em altura você vai crescer, quanto nos membros, nos braços, eles irão aumentar de tamanho. E essa coordenação precisa de um pouco de prática. Então, você precisa se exercitar, você precisa se mexer para se acostumar com esse corpo maior que você está desenvolvendo. O período no qual atinge a idade adulta fica
no estirão de crescimento até o período que atinge a idade adulta, certo? Ficam com a pele cheia de espinhas. Então, surgem espinhas, alguns mais, outros menos, mas as espinhas fazem parte da adolescência. E isso, às vezes, é constrangedor para alguns, outros já conseguem trabalhar mais com a sua autoestima e aceitam que essa fase vai passar. Nascem os pelos pubianos também e nas axilas nessa época, nesse período da puberdade, no início da adolescência. Podem engordar ou emagrecer rapidamente. Diferente de um adulto que leva um período para engordar, 1 ano, 2 anos, para realmente engordar e acumular uma grande quantidade de gordura, um adolescente não. Um adolescente em poucas semanas já percebe que engordou ou que emagreceu demais e isso afeta a sua autoestima. Muitas vezes não é compreendido pelos demais, pelos outros adultos ou pelos outros adolescentes, mas isso faz parte da adolescência de cada um. Mudanças físicas. Existem ainda as mudanças físicas específicas de cada sexo. Os meninos sofrem alteração na voz, a voz dos meninos fica mais grossa, mais grave. Na largura dos ombros, alteração. Os ombros geralmente ficam mais largos, em comparação com as mulheres, com as meninas. E aumenta o desenvolvimento dos pelos no rosto e no peito. Alguns vão demorar lá no final da adolescência, quando começarem a vida adulta, a desenvolver pelos no peito, alguma coisa assim. Mas isso é normal, faz parte do ser humano, do desenvolvimento. Outros nem vão desenvolver pelos no peito, mas enfim, geralmente os meninos desenvolvem mais pelos no peito, no corpo, e também vai ocorrer o desenvolvimento dos pelos pubianos e no rosto. No rosto, no caso, a barba. As mulheres já, as meninas, já não vão desenvolver os pelos no rosto como os meninos. Os testículos e o pênis se desenvolvem, permitindo que o corpo esteja apto a realizar a função reprodutora. Então, é o que a gente comentou já hoje. Os órgãos sexuais, testículo e pênis, já vão estar desenvolvidos. Já vai poder se reproduzir, mas não é a hora ainda. O teu pensamento de mundo ainda é diferente da realidade. Tem muita coisa pelas quais tem que passar antes de se reproduzir, antes de ter um filho, ter um descendente, certo? Então, tudo ao seu tempo. Com calma, controlem os seus hormônios e esperem o momento certo para a reprodução. Já nas meninas, as mudanças físicas estão relacionadas com o desenvolvimento do quadril. Geralmente as meninas ficam com o quadril mais largo, os meninos, os ombros mais largos, as meninas, os quadris mais largos, para a passagem do bebê durante o parto. As mamas começam a se desenvolver justamente para a alimentação do neném depois do nascimento. E a primeira menstruação. Primeira menstruação significa que os órgãos reprodutores femininos, eles estão prontos para se reproduzir. A produção de óvulos ali vai ocorrer, enfim. O útero já vai estar pronto para receber um bebê, mas o corpo não está completamente formado. É muito pequeno ainda. Lá na idade adulta, você vai ter o teu corpo completamente formado. Apesar de ele maturar os órgãos reprodutores cedo, a maturação completa do corpo ela leva um tempo. Não precisa só ter uma cabeça, um desenvolvimento mental para você estar pronto para ter um filho, mas também o teu corpo precisa ter esse desenvolvimento, precisa ter esse desenvolvimento físico para você estar apto a ter um filho e criar ele com segurança, com saúde, enfim, da maneira que seria a melhor possível. O estirão de crescimento nas meninas, eles costuma ser mais rápido que nos meninos.
As meninas costumam atingir a idade adulta por volta dos 17 anos. A gente vai perceber isso, vocês que estão na sala de aula, vocês conseguem notar que as meninas da turma de vocês, elas geralmente são mais altas que os meninos. Dá bem para notar ali no 8º ano, no 9º ano, essa diferença de altura. As meninas crescem mais rápido que os meninos. Elas começam o desenvolvimento mais cedo, justamente por isso o estirão de crescimento delas é mais rápido, ele termina mais cedo. Então elas vão atingir a idade adulta mais cedo quando comparado com os meninos. Aqui a gente tem uma tabela, uma imagem, com essas mudanças principais no corpo dos adolescentes. Eu quero que vocês pausem o vídeo agora e se vocês ainda não copiaram esses assuntos que a gente estava trabalhando ali, sobre essas mudanças que estão acontecendo, eu quero que vocês pausem o vídeo agora e copiem ali em tópicos bem tranquilo, bem fácil de acompanhar e de anotar essas mudanças que acontecem tanto nos meninos quanto nas meninas, tá certo? Copiem lá então. Copiaram? Tudo prontinho? Vamos dar continuidade então. Na puberdade, a glândula hipófise recebe do hipotálamo gonadotropinas, é quase um trava-língua, mas são hormônios que resultam na produção de mais hormônios, que são os hormônios folículo-estimulantes e os hormônios luteinizantes, que vão atuar sobre as gônadas. Lembram o que são gônadas? As gônadas são os órgãos que vão produzir os espermatozoides e os óvulos. Então, as gônadas são responsáveis pela produção dos gametas. Os testículos e os ovários são as nossas gônadas no corpo humano. Elas vão produzir os espermatozoides e os óvulos, tá certo? As gônadas femininas chamam-se ovários e as gônadas masculinas, os testículos. Nos testículos, durante a puberdade, ocorre a produção de testosterona, que leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, como o aparecimento da barba, pelos e alteração na voz. O chamado pomo de Adão está presente no corpo masculino, em decorrência da testosterona produzida nos testículos. Então, são mudanças que acontecem com os nossos hormônios. Esse hormônio é liberado no nosso corpo e essas alterações começam a acontecer, tá certo? Já no corpo feminino, essas mudanças hormonais ocorrem pelos ovários, que começam a produzir os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, que da puberdade levam ao desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, como o aparecimento de pelos, desenvolvimento das mamas e alargamento dos quadris, como a gente já comentou anteriormente, certo? Então, essas características são exclusivas femininas, enquanto as outras que a gente comentou já hoje são exclusivas masculinas. A administração de alguns hormônios de maneira externa, você tomar alguns comprimidos, por exemplo, de estrogênio e progesterona, você vai começar a desenvolver essas características, mesmo que você seja um menino. Aí o teu corpo vai passar por essas mudanças e você vai começar a adquirir as características secundárias femininas, tá certo? Mas parando com essa medicação, com essa reposição de hormônios, enfim, você para com esse processo de desenvolver as características secundárias. O amadurecimento do cérebro, o adolescente experimenta mudanças comportamentais. Então, nessa fase, muitos hormônios que são liberados no seu corpo, diferentes, que você não está acostumado, você não está preparado. Você passou lá 10, 12 anos com os teus hormônios normais e agora, de uma hora para outra, começa a ser liberado vários hormônios diferentes. Isso tudo afeta o teu pensamento, o teu desenvolvimento e você começa a apresentar mudanças
o seu comportamento. E por estarem mais atentos ao que acontece fora de suas vidas, a sua vida particular, até então você se preocupava com jogar videogame, com ficar em casa, geralmente mais, ou brincar com os amigos, enfim. Agora você começa a perceber um pouco mais, mas o fulano de tal está vestindo uma roupa diferente da minha, mas ele tem um celular diferente do meu. Você começa a ficar mais atento na vida fora da tua vida particular, da tua casa. Você começa a ficar mais atento na vida das outras pessoas, como elas se vestem, como se comportam, e isso faz com que muitos adolescentes eles desenvolvam baixa autoestima ou vergonha de si mesmos pelas transformações que ocorrem na sua vida, no seu corpo. Então, você fica com vergonha de não ter uma roupa igual à do colega, ou você fica com vergonha de não ter um celular igual, e isso vai diminuindo a tua autoestima, você vai ficando mais deprimido. Enfim, a adolescência passa por isso. E o teu comportamento vai ser influenciado pela tua autoestima. Se você tem uma autoestima boa, a opinião dos outros, o que os outros vestem, enfim, isso não vai importar tanto. Agora, se a tua autoestima já for baixa, você vai se importar muito mais com a opinião dos teus colegas, das pessoas que vivem próximo de você, do que deveria. Muitos podem experimentar mudanças súbitas de humor. Faz parte. A gente acabou de comentar que muitos hormônios estão envolvidos. Mudança hormonal, por conta da mudança hormonal que está ocorrendo no seu corpo, ela vai intensificar as suas emoções. Então, geralmente, as mulheres, elas ficam mais emotivas. Então, as meninas vão apresentar mudanças de humor mais relacionadas à emoção, vão ficar tristes mais rapidamente ou mais alegres. Os meninos já podem ficar mais irritados de um momento para o outro, graças, entre aspas, a essa mudança hormonal que está acontecendo no seu corpo. De maneira geral, os adolescentes eles valorizam os amigos e buscam neles apoio, troca de experiências e aceitação. É aquilo que eu comentei já hoje. A sua autoestima ela vai ser influenciada pelas pessoas com as quais você vive. Se a tua autoestima ela for baixa, não necessariamente, mas às vezes ela é justamente por conta dos amigos com os quais você está convivendo, que ficam fazendo bullying, que ficam tirando sarro, que desprezam, e isso tudo vai afetando o teu comportamento. Já a sua autoestima estando alta, de bem com a vida, quer dizer que você está num grupo de pessoas que acolhem você, que são parceiros, que gostam de você do jeito que você é. E é esse tipo de aceitação que a gente tem que procurar, de pessoas que aceitem a gente do jeito que nós somos. Que a gente não precise mudar o nosso comportamento para se encaixar num grupo. Que a gente não precise usar drogas ou beber para se encaixar num grupo. Certo? Então, os adolescentes valorizam os amigos e buscam neles apoio. Então, é importante você sempre ter um amigo, pelo menos um amigo de confiança, aquele que te aceita do jeito que você é, com quem você pode se abrir, com quem você pode conversar. Mas nunca esqueçam de manter um bom relacionamento com pessoas de confiança. Com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com a avó, com a tia, com o professor, às vezes, em sala de aula. Essas pessoas que vocês têm confiança, que vocês podem contar algum problema, alguma angústia pela qual vocês estão passando, elas sempre devem estar presentes na vida de vocês. Geralmente, uma pessoa mais velha, que já passou pela adolescência, ela vai ter experiências de vida que podem te ajudar nesse momento de dificuldade que você está passando. Tá certo?
Então nunca se esqueça, é bom sim ter amigos, valorizar os amigos que você tem. Não ficar fazendo bullying, tirando sarro ou fazendo brincadeiras de mau gosto. Valorizem os amigos que vocês têm. Mas nunca se esqueçam de ter uma pessoa de confiança fora desse grupo de amigos. Que às vezes esse grupo de amigos está fazendo mal para você e você não consegue perceber. Mas uma pessoa de fora vai saber dar um conselho certo, vai conseguir notar isso. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Ela foi pouco ligada à ciência, mas mais ligada ao comportamento do adolescente. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, que ele tenha sido claro para vocês e que vocês busquem nos conselhos assim das pessoas mais velhas, que tudo na vida tem o seu tempo. Adolescência é difícil? É difícil. Sim, é difícil. Para alguns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas de maneira geral ela é difícil. E vocês têm que ter em mente que é uma fase que passa. E depois da adolescência, não vou dizer que muda tudo, mas as amizades mudam, o convívio social vai mudar, a tua mente, o teu pensamento, o jeito de pensar no mundo vai mudar. Então, tenham paciência com os seus pais, com os seus professores e com os mais velhos de modo geral, que às vezes o conselho que eles estão te dando pode parecer chato ou ultrapassado, mas tenho certeza que é porque eles já passaram por essa fase e eles querem o melhor de vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, assista de novo o vídeo, mais no começo, onde a gente relatou as mudanças hormonais que acontecem com o corpo masculino e feminino. E nos vemos na nossa próxima aula.